Corte de cabelos são interessantes. Mas você sabia que cortar um cabelo cacheado envolve toda uma técnica e todo um estudo, principalmente quando o assunto é franja. E dá para cortar um cabelo de franja encaracolado? Fica legal? Rapaz, agora sim, tem que ser o profissional, né? Ó, eu já vi um profissional cortar o cabelo com vidro. Já vi um profissional cortar o cabelo com navalha. Navalha a gente até que vê, mas com vidro, um vidro bem grosso. É difícil, hein? Agora, um cabelo cacheado realmente tem que ter uma técnica, tem que ter todo um estudo. Por isso, muito cuidado na hora de entregar a franja do seu cabelo encaracolado, cacheado, para um profissional. Tem que ser o profissional. Veja aí. Há um ano, a Jaiane decidiu fazer a transição capilar. E olha só o resultado. O cabelo dela tá simplesmente todo natural. Os cachos apareceram, o cabelo ficou bem volumoso e bonito. Ela se sente com a autoestima elevada, com todos os cuidados com as madeixas. Eu sempre tive interesse em fazer esse corte e como eu já acompanhava o Instagram da Mili, aí eu tive interesse, ela colocou no Stories que ia fazer essa proposta e de cara eu já aceitei, porque eu já queria mudar de visual. Por isso, ela decidiu fazer o seu primeiro corte com um especialista em cabelos cacheados. A Milena resolveu estudar a área, que é preciso de muita técnica. Tratar e cortar cabelos cacheados não é para qualquer um. Nós que somos especialistas em cachos, a gente sempre utiliza uma técnica diferente para cada tipo de cabelo. Então, além de ser cabeleireiro, o fato de ter uma profissão, né, e se formar nessa área, a gente consegue entender que tipo de técnica eu vou utilizar para cada cabelo. Coisa que um cabeleireiro tradicional não tem essa preparação. Então, aqui no cabelo da Jaiane, eu utilizei técnica de angulação, eu utilizei técnica de construir e esculpir o corte dela. E na maioria dos cabelos lisos, os cortes sempre seguem um padrão. Ficou curioso? Agora vamos te mostrar como é um verdadeiro corte em cabelos cacheados. Para deixar lindo, volumoso e com um estilo incomparável. Então, para iniciar teu corte, Jaiane, vou fazer aqui uma divisão no teu cabelo. Então, a gente vai dividir aqui, vou fazer essa divisão. Sempre é importante lembrar que no cabelo cacheado, a gente dá preferência para fazer o corte com ele seco. E aí eu vou começar a conectar essa base com a parte de trás. Então eu posso só sobrepor essa camada por cima da mecha de baixo e ir moldando, esculpindo o cacho dela para já ir fazendo o desenho aqui arredondado. Tu vê que já tem um desenho aqui, né? Corte no cabelo cacheado, ele nunca finaliza somente nessa primeira etapa. Então, depois que a gente lavar, finalizar o cabelo dela, ele pode encolher mais um pouco e podem aparecer outras mechas que a gente precisa retocar o corte. Então, sempre a gente tem que finalizar o cabelo para depois visualizar como é que ficou o corte no formato do cacho. E aí, está feita a franja, deixando as pontinhas aqui um pouco maior e o centro menor, para que essas pontas das laterais consigam se conectar com as camadas que a gente havia feito. Então aqui a gente já tem construído, na verdade, o corte da Jaiane. Corte finalizado. Olha só o resultado. O cabelo da Jaiane ficou acima dos ombros, todo igual, com formato oval e com várias camadas. E de quebra, com a franja, que é um detalhe que é necessário de atenção e destaque. Isso porque a franja dá um diferencial no corte e não é todo mundo que sabe fazer. E algumas cacheadas, vendo tutoriais da internet, no Instagram, cometem muitos erros ao cortar o cabelo e principalmente aqui na região da franja. E aí vem aqui no salão de beleza para tentar consertar e aí que está o problema. Às vezes não dá muito certo, não é verdade, Milena? Por quê? Quais são esses erros?
Exatamente. O principal erro é porque a gente termina esquecendo de respeitar a curvatura do cabelo cacheado. Então, um cabelo liso, um tutorial no YouTube pode ensinar a cortar com o cabelo molhado. E no cabelo cacheado, a gente tem que respeitar a curvatura dele. A gente precisa cortar com o cabelo seco, com as mechas bem separadas e principalmente conectar a franja com as camadas do cabelo. Eu achei super interessante, porque até então eu só tinha cortado sozinha em casa, por ter passado pela transição, e fazer esse corte totalmente diferente com uma especialista em cachos foi perfeito.